Atenção, dona de casa, está chegando o carro do conhecimento. Vai chegando! E vamos começar mais uma aula, minha gente! Aqui em Curitiba tá frio, que é a peste! Olha só, quero mostrar pra você o meu passaporte de cidadão curitibano, querido. Olha aqui, temos dois rolos de papel higiênico, temos própolis, temos resfenol. É isso aí, querido, essa temperatura, não é, do Polo Norte. Nós estamos aqui no Polo Sul, com esse prazer, essa alegria, não é, dizendo let it go, la 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 la. É isso aí, meninos. Estou vendo aqui a fase Frozen para você, mas hoje sem qualquer tipo de preguicinha de frio, porque olha, tá um friozinho gostoso, uma vontade de ficar embaixo da coberta. Mas estamos aqui, queridos, animadíssimos com a nossa aula. Está frio para um grande caramba aqui em Curitiba, não é? Mas vamos para a nossa aula de hoje. Viver com propósito nas trilhas de Yeshua. Propósito é a palavra da moda, né? Propósito, eu quero encontrar. Posati, eu quero encontrar o meu propósito. Posati, onde eu encontro o meu propósito? Onde eu compro o meu propósito? Dá para encomendar da China o meu propósito? Chega pelo aplicativo mais baratinho? Como é que faz para viver? Propósito, o que é? Onde vive? Como se reproduz este bicho? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vem comigo! Queridos, vocês sabem que no meio desta aula aqui, ó, vai rolar um papel higiênico, né? Vai rolar um papel higiênico. Por que vai rolar um papel higiênico? Vai rolar um papel higiênico, mas não posso ficar entupido, querido, no meio da aula, não é verdade? Ó. É isso aí, minha filha, é a vida como ela é, não é verdade? O pessoal vai estar falando assim, ai, Posati, tá resfriado que deixou a vibração cair. Eu vou dizer pra você qual a vibração que caiu, foi a temperatura, que caiu de 20 para 9, né? Dentro de casa, ó, a gente bota de... É bota de neve, enfim, é um furdúncio isso aqui. Vamos lá! Hoje, última aula do módulo 3. Então, nós já vimos aí, veja em tela. Já rolou e vale a pena ver de novo. Pescadores de homens, expulsão de demônios, curados por Jesus e hoje viver com propósito nas trilhas de Yeshua. Então, chegamos à última aula já do nosso módulo 3. Lembrando que na próxima aula, 16ª aula, é a nossa aula de perguntas e respostas, tá bom? Então é aquela aulinha que você manda as perguntas, você pode concentrar as perguntas do módulo 3, pode ser até nos comentários dessa aula aqui mesmo, botar lá grandão, hashtag pergunta, tudo assim em caixa alta bem grande, que aí a nossa equipe seleciona para eu responder ao vivo na próxima aula. É isso aí, tá? Lembrando então, deixa já seu joinha, deixa teu comentário, mesmo que você esteja aqui no chat, me dá um oi, manda um salve, bota assim, salve Posati, é isso aí, só isso que precisa, tá? Não precisa ficar escrevendo testemunho de igreja, tipo, ai, Posati, você mudou minha vida, ai, esse curso é maravilhoso, nada. É só assim, salve Posati, estamos juntos, acabou. Só para fazer o comentário pra gente nocautear o algoritmo, tá bom? Se você usa Telegram, assina o canal do Círculo no Telegram para receber as nossas notificações, para receber aí o conteúdo que o Círculo gera. Se você usa o WhatsApp, passa para a galerinha lá de casa, aquela turma da firma, né? E o mais importante, como sempre, criar sua conta em circuloescola.com. Vamos começar a aula? Bora! Vamos falar sobre propósito. Eu vou usar 2 textos na aula de hoje, mas antes eu tenho que dar uma base conceitual para a gente entender que bicho é esse, como é que a gente vive com o propósito a partir dos conselhos da vida de Jesus. E aí você vai ver que ele tem conselhos muito claros para as pessoas que despertaram, para as pessoas que acordaram, que estão num processo de expansão de consciência, né? E aí entra um
primeiro ponto que nós vamos trazer aqui no slide em tela. Olha eu já aqui desenrolando este belíssimo papel higiênico, querida. É assim, querida, a coisa vai chegando, né? Tudo bem, antes da gente entender propósito, nós temos que entender o que é o tal do despertar da espiritualidade. Tá? Como é que acontece o despertar, né? Muita gente me escreve e fala assim, ai, Posati, porque eu despertei tal ano, né? Eu li um livro e aí começou o meu despertar. Na pandemia, Posati, eu achei as lives da doutora Mônica de Medeiros e comecei a despertar. Eu encontrei vocês num congresso e comecei a despertar. Assisti um documentário e comecei a despertar. O que é esse despertar da espiritualidade? Porque ninguém estava literalmente dormindo, não é? Própolis. Ninguém estava dormindo. Mas o que acontece? Veja comigo em tela, né? De algum momento, existe uma confluência de perspectivas que chegam para a nossa consciência. E vamos pensar no que é esta palavra, consciência. Então eu posso estar consciente, eu posso estar sem ciência, né? O que é a ciência? É o ciente. Eu estou ciente do fato, eu tenho consciência do fato. Ciência é um estado, essa ciência é um estado de saber. Então, quando eu digo que eu estava inconsciente, é porque eu não acessava ou não manifestava este estado de saber. Quando eu tenho consciência, ou quando eu desperto na minha espiritualidade, eu faço um processo de expansão da consciência, significa o quê? Significa que este estado de saber se amplia. Ele não se limita, o perímetro do nosso estado de saber se amplia, tá bem? Então o que acontece? Veja, volta comigo em tela. Geralmente são novas perspectivas que vão se acomodando no nosso mundo interior e produzem o processo de expansão da consciência. Este processo de expansão da consciência, ou seja, eu amplio o perímetro do meu estado de saber, eu amplio o domínio do meu conhecimento, me leva, invariavelmente, a um processo, a um desejo de integração cósmica. Integração cósmica é muito mais do que fazer contato com extraterrestre, viu, Marta Calderaro? Aqueles que chamam aluno pelo nome. Martinha! É muito mais do que isso, né? Minha buzina, ela tá, olha só, ela tá meio molegata aqui. Eu não sei o que aconteceu com a minha buzina. Vamos ver. Mas é porque eu não posso perder uma buzina dessa, gente. Mas ela sobrevive, ela vai sobreviver. O que acontece? Eu não posso confundir integração cósmica com processo de contato com o extraterrestre, que é muito mais do que isso. O cósmico aqui, a gente precisa assumir esta palavra no sentido da harmonia universal, não é? Do caos ao cosmos. Então o caos enquanto o caos é a manifestação desordenada da energia, a ordem conduz a um estado de harmonia, onde a vida, a expressão da consciência é possível. Cosmos. Caos, cosmos. Cosmos como a ordenação do caos. Cosmos como a harmonização de toda a manifestação da vida. Quando nós falamos de integração cósmica, é claro que nós estamos falando de um limite que está para muito além da nossa consciência, mas nós também estamos falando de quando todo este cosmos passa a nos habitar em consciência.
Então, integração cósmica é quando eu trago esta ordem do universo, esta ordem que traz harmonia a todo o universo, que ordena todo o universo, eu trago esta ordem para dentro de mim, do meu mundo interior e da minha vida. E no meu mundo interior eu passo a viver de acordo com estas ordens, que não são comandos, são estruturas que regem o funcionamento da vida em todas as suas dimensões. Isto é a ordem do universo, não é? A ordem do universo. Tanto que, originalmente, vocês já ouviram Ricardo Cury explicar isso, o lema da bandeira do Brasil era uma tríade: amor, ordem e progresso. O amor como princípio, a ordem como meio e o progresso como fim. Mas tudo começa no amor, para que todo progresso retorne ao amor. É um ciclo sem fim. Percebe? É um ciclo sem fim. Então, neste ciclo de ordenação, onde o amor estabelece a ordem como meio para que o progresso aconteça, há a geração do cosmos. Ok? Este processo de integração cósmica, ou seja, quando eu integro as leis que regem o universo, que criam o cosmos, dentro do meu cosmo interior, dentro do meu universo interior, eu gero um desejo de construção de um mundo melhor. Eu paro de ficar com mimimi, eu saio de mim, eu saio do mimimi, entendeu? O mimimi é mimimi, é teimosia. Eu não vou brincar mais com você. Eu não vou mais assistir essa aula, porque o moçadinho falando essas coisas, porque ele me magoa, porque ele briga, porque ele fala, porque mimimi. Ah! Aliás, eu com esse chapeuzinho, ela passou ah, pare com isso. Sai dessa vibe. A pessoa sai, ela deixa essa existência autocentrada, egoisticamente falando, e vai para uma existência de serviço, de construção, entende? Porque não ama aquele que não é amado. Se não ama, não existe ordem, não existe ordenação, porque é o fluxo do amor que traz ordenação, e a ordenação do fluxo do amor traz o progresso, traz o avanço, traz evolução. Mas primeiro a pessoa precisa ser bem amada. Bem amada. O que nós temos, a nossa sociedade, é um bando de gente mal amada. E eu não estou me referindo à questão sexual, de expressão sexual, de orgasmo, coisa do tipo. É gente interiormente mal amada, que não se valoriza, não reconhece seu próprio valor, não reconhece sua origem divina, não reconhece a sua manifestação espiritual. Então um bando de gente azeda, virada para si. Enquanto nós estamos virados para nós mesmos, não é? Nós não acessamos essa integração cósmica e não conseguimos traduzir essa harmonia universal para a construção de um mundo melhor. Fazendo de fato acontecer, né, o segundo princípio de correspondência do que está em cima com o que está embaixo. Agora, gente, esses 4 pilares, isso é uma coisa muito curiosa, devo dizer para vocês, que em 2014 nós tínhamos compreendido esses pilares como a filosofia por trás do documentário Data Limite. Você tem o livro Data Limite segundo Chico Xavier, a filosofia por trás do documentário, ou se você viu a palestra aqui no YouTube, a filosofia por trás da Data Limite segundo Chico Xavier, você vai me ver há 10 quilos atrás, uma barriguinha bem mais murcha, uma carinha de bebê, uma coisa linda, fofa, fazendo uma palestra sobre esses pilares filosóficos, são os pilares do despertar. Novas perspectivas nos levam a um processo de expansão da consciência, que nos levam a um desejo de integração cósmica, que nos leva à ideia de construir um mundo melhor. A partir desse fluxo de despertar, que nós mapeamos em 2014 e publicamos no livro Data Limite segundo Chico Xavier, em 2017, essa compreensão evolui e fica contida dentro dos pilares do círculo. Olha, conhecimento,
movimento, transformação. É interessante porque o ciclo trino do círculo, não é? Dentro de conhecimento, a gente sempre está oferecendo novas perspectivas para gerar expansão de consciência, porque nós entendemos que as perspectivas geram estado de saber em nós. O conhecimento acontece em nós. A expansão de consciência acontece em nós, não é? Essa expansão de consciência nos leva a um movimento interior que tem reflexos exteriores, nos leva à busca dessa harmonia do movimento, não é? É prioridade do círculo como escola. E também a construção de um mundo bem melhor, que é o pilar de transformação. Não basta você viver tudo isso de uma maneira linda, romântica, ai, pulsante, que lindo, expandir minha consciência, ai, gente, foi maravilhoso. Tô com a consciência expandida, tô contatada, tô abduzida, tô maravilhosa, tô brilhante, e não tá fazendo porra nenhuma. Quer dizer, não adianta, né? Não adianta. Tem que ter o pilar de transformação. Tem que ter movimento que vire ação. Entende? Muito bem. Isto posto, nós entendemos então um pouco o que é o processo de despertar. Volta aí na tua vida e veja. Sempre foi um conhecimento, seja ele de um livro, de uma palestra, de uma live, de um evento, de uma experiência, mas algo trouxe uma nova perspectiva que levou você a expandir o perímetro do seu saber, que levou você a trazer, a incorporar, a se harmonizar com as leis do universo e a partir para a construção do mundo bem melhor. Lindo, maravilhoso. Isso é o processo de despertar, né? Agora, esse processo de despertar, essa transformação, ela vai nos levando cada vez mais à superação da ilusão cósmica e vai cada vez mais, a partir das nossas experiências interiores, nos levando a compreender a realidade única. Eu já falei sobre realidade única antes, mas preparando essa aula, me veio uma imagem bastante pedagógica, porque é um conceito complexo da gente entender, que eu trouxe aqui para você. Então preste bem atenção neste contexto que eu vou compartilhar com você agora sobre a realidade única. Porque a partir dele é que nós vamos falar de propósito, tá? Se você não está encontrando o seu propósito na sua vida, provavelmente é porque você não entendeu ainda a realidade única. Isso ainda não está integrado dentro de você, isso não está incorporado dentro de você. Quando você entender e incorporar isso, muitos véus e muita coisa vai cair assim. Você vai olhar e falar, meu Deus, vai ser aquele momento uau, né? Então veja comigo em tela, eu preparei essa imagem para vocês. Tá vendo aí, ó? Tem uma montanha, um lago e uma lua bem bonita, bem falsa, mentirosa, mas tudo bem, é só ilustrativo. Tem aí a lua, tá? Eu quero que você olhe bem para essa imagem, tá bom? Deixa essa imagem falar com você um minutinho. Deixa essa imagem fazer sentido para você. Deixa ela conversar com as camadas mais sutis da tua consciência e da sua inconsciência, da sua subconsciência, enfim, com todas as camadas sutis do seu ser. Muito bem. A partir desta imagem que vocês agora estão visualizando, eu quero trazer alguns símbolos para vocês entenderem. Nesta imagem, a lua no céu é a consciência cósmica, o pai e mãe da criação, além de toda a matéria e além de toda a vibração. Consciência cósmica. Deus, pai e mãe. Ok? O lago é a energia cósmica universal. É a matéria essencial do universo criado. Então o lago representa todo o universo criado, tá? Ele é a vibração de Om, ou o Espírito Santo. Então veja, a consciência cósmica se projeta sobre toda a criação. Ela se projeta sobre toda a criação, que é a energia cósmica universal, o lago, né? Este reflexo que está no lago, o reflexo da lua no lago, é a consciência crística.
A consciência crística é o perfeito reflexo da consciência cósmica na criação. É a inteligência ativa de Deus, o verbo manifestado na energia cósmica universal. Olha bem para essa imagem, para um pouco, medita sobre ela. Você percebe? A consciência crística é o perfeito reflexo do Criador, o perfeito reflexo da consciência cósmica. A consciência cósmica está em toda a superfície do lago. A lua, o céu, está refletido em toda a superfície do lago. Assim como a consciência cósmica está refletida em toda a energia cósmica universal. No entanto, se você juntar toda a imagem do lago, ela não é a lua. A lua está no lago, mas a lua não é o lago. A lua está para muito além do perímetro de compreensão deste lago. Assim também a consciência cósmica está para muito além da sua manifestação através da energia cósmica universal. Está para muito além da consciência crística, mas ainda assim a consciência crística é aquilo que nós temos mais perto de nós do que é a consciência cósmica. E aí você lembra de Jesus canalizando essa consciência crística, dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Percebe? Eu e o Pai somos um. Olha como as coisas ficam claras com essa imagem. Gostou? Essa aqui é um resumo muito pequeno para nós entendermos que no fundo, o que é real é a lua. Nós somos esse reflexo, nós estamos aqui. O que é real é a lua, o resto é reflexo. É expressão dessa lua. Toda a criação é uma expressão da mente de Deus. Volta agora para a imagem aqui comigo. Quem somos nós nesta analogia? Olha aí. Quem somos nós nessa analogia? Nós somos essas taças cheias da água do lago que tem por objetivo acalmar a sua superfície, serenizar a sua superfície e refletir a imagem da lua em nós, tão perfeita e serenamente quanto este lago nos ensina. Ou seja, nós somos porções individualizadas da energia cósmica universal. E nós somos templos do Espírito Santo, templos da vibração de Om. E o nosso objetivo, a nossa evolução, é justamente, dentro da nossa individualidade, aprender com a consciência crística, que é o reflexo perfeito da lua no lago, a também refletir perfeitamente a consciência cósmica. É trazer a consciência crística para dentro de nós, é manifestar o nosso Cristo interno. Nós somos porções individualizadas da energia cósmica. Veja aí, cada copinho tem a sua forma, tem a sua altura, tem o seu modelo, tem o mais magrinho, mais gordinho, mais baixinho, mais altinho. Cada um de nós tem um perfil, um DNA de talentos naturais. Eu diria para vocês assim, que os talentos naturais da psicologia de pontos fortes, eles seriam nessa imagem a forma de cada copo. Cada copo tem uma forma, nenhum é igual ao outro. Mas é a mesma energia universal que está dentro de cada um deles. Mas no copo de vinho, a energia universal tem forma de copo de vinho. No copo de champanhe, a energia universal tem forma de copo de champanhe. A energia universal assume a forma de cada um sem alterar a sua essência. Ela, em essência, continua sendo a água do lago. Energia cósmica universal. Como pequenos templos do Espírito Santo,
quando a energia em nós individualizada, entendeu agora o que é individualização? Ó? Atinge a plenitude da individualização com serenidade e pertencimento, nós refletimos perfeitamente a consciência crística em nós. O que acontece? Quando você bota água no copo, ou seja, quando a água é individualizada para a forma daquele copo, quando a energia cósmica universal é individualizada para o seu perfil de talentos naturais, para quem você é na sua individualização, essa água se agita. Leva tempo para essa água se acomodar. Leva tempo para essa água se harmonizar, porque ela, sobretudo, está à disposição do copo, ou seja, da sua consciência, da sua individualidade. Quando a superfície da água está agitada, nós refletimos parcamente a consciência crística. Manifestamos parcamente a consciência crística. Agora, a partir de um processo de interiorização, de serenização, de conexão com esta realidade única, a superfície dessa água vai serenizando, vai serenando. E aí passa a manifestar melhor a consciência crística. Interrompemos esta aula para dar um recadinho, eu e o Grogu, um recadinho para você. Tá acabando os lugares no nosso teatro, agora é sério mesmo. É sábado agora, tá acabando. Então assim, se você tá afim de estar com a gente presencialmente no 4º Congresso do Círculo, dá uma pausinha na aula, vai e resolve agora o teu ingresso, porque senão não vai rolar mais. Não vai rolar mais e a festa tá linda pra caramba. E se você não garantiu ainda, não vou conseguir, garante teu online, que é sábado agora, beleza? Não interrompo mais. Uau, saudações! A grande ilusão consiste em nós acreditarmos que as taças são de vidro, quando na verdade são feitas de gelo da água do lago. Isso é a parte mais importante, olhe bem para essa imagem. Nós acreditamos piamente que essas taças são de vidro, que nós estamos separados de Deus, nós estamos separados da vibração de Om, do Espírito, quando na verdade, mesmo a nossa individualidade é feita da mesma matéria deste lago. E num movimento evolutivo, depois de manifestar perfeitamente a nossa individualidade e refletir, manifestar perfeitamente a consciência crística, nós retornamos ao lago. Retornamos ao lago, porque nós nunca deixamos de ser água do lago. Nós nunca deixamos de ser energia cósmica universal. Nós só estamos momentaneamente configurados individualmente nesta expressão mais densa da água, que é esse copinho feito de gelo da água do lago, contendo uma porção para levar essa manifestação da individualidade à sua plenitude. Mas depois nós retornamos ao nosso lugar de origem. Voltamos a ser aquilo que nunca deixamos de ser. Esta noção da realidade única é importantíssima para a gente compreender o papel da nossa individualização. Você já percebeu que no momento atual muito se fala sobre individualização, sobre valorização das minorias, das diferenças? As diferenças quase sempre foram protagonistas de grandes confrontos na humanidade, quando em verdade as diferenças precisam ser caminho de grandes encontros. O que está acontecendo nesse movimento pendular que nós estamos vivendo agora, que tudo é a manifestação, o reconhecimento da minoria, da diferença, do pequeno, Por quê? Porque nós estamos chegando à conclusão de que nós não somos uma coisa só no ponto de vista uniforme. Nós somos uma coisa só do ponto de vista de que todos nós somos energia cósmica universal, mas cada um de nós está individualizado de um jeito. Manifestará a consciência crística sob uma forma. E é a valorização dessas formas que vai nos levar ao próximo estágio. A valorização e o reconhecimento dessas formas. Então, quando eu aponto o dedo para o diferente
e o julgo, critico, condeno, eu na verdade tô envolvido com a ilusão de que ele é outra coisa senão o mesmo que eu. Eu não o valorizo na sua essência, percebe? E, gente, esse processo, e aí existe uma conclusão muito interessante que nós podemos tirar disso, veja no próximo slide comigo, é que o processo evolutivo consiste na ascensão e integração da individualidade como perfeito reflexo de Deus. E aí, eu trouxe aqui umas fotos que preparando essa aula eu morri. Eu morri de saudade do meu Dudu, que era o meu cachorro que desencarnou em 2021. 9 de julho de 2021. 9 para 10 de julho, na verdade, de 2021. E até anotei, olha, no dia 31 de maio de 2022, no meu diário espiritual, depois de uma meditação, eu anotei assim: me peguei hoje chorando de saudade do Dudu, surpreso com as lições sobre a construção da individualidade no processo evolutivo. Quanto mais nos conhecemos, mais reconhecemos Deus em nós. A construção e a manifestação da nossa individualidade são uma experiência de Deus em nós. O infinito finitamente representado num fractal de sua totalidade. Isso é a individualização. É o infinito finitamente refletido, manifestado, representado num fractal da sua totalidade. Quem é Deus nessa imagem do lago? O que é o todo? O todo é a lua, é o lago, é o reflexo, é o copo, é a água, o todo é tudo. Só que o todo ainda está para além de tudo. Porque tudo que nós conhecemos é a criação. Tudo que nós conhecemos é a superfície do lago. O todo está para muito além da superfície do lago. Toda a criação manifestada, em todas as suas dimensões, está representada no lago e nas taças. E nos seus reflexos. Mas o todo está para muito além do lago. Percebe? O todo está para muito além da criação. Por isso que você soma todas as partes da criação, se você somar todo o reflexo do lago, ele ainda assim não é o céu. Mas todo o céu está refletido no lago. Mas o lago não é o céu. Assim também, Deus está refletido em toda a criação toda reflete Deus. Deus está em tudo na criação, mas a soma de tudo que há na criação não é o todo, não é Deus. Nós, no nosso processo evolutivo, a nossa função é chegar à ascensão máxima da nossa individualidade e da individualidade de cada um, da valorização de cada um como indivíduo, como taça diferente na construção. E nesta, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós olhamos para a nossa forma, para o nosso interior, mais sereno nós ficamos e mais nós refletimos a imagem do todo em nós. E olha, gente, eu vejo isso, e isso a gente vê em todos os níveis da vida e da consciência. Você vê isso nas árvores, você vê isso nos peixes. Eu via isso no Dudu todos os dias. Se você me colocasse numa quadra com 500 schnauzers brancos, eu diria assim para você, aquele ali é o Dudu, ó. Aquele ali. Ele não era um cachorro, percebe? Não era uma coisa genérica. Um cachorro, um schnauzer branco, não. Ele era o Dudu. O Dudu, com os seus gostos, com as suas manias. O Dudu era um cachorro que dormia de conchinha, que você está vendo aí na foto. Ó. Eu estava numa conferência no Skype, chego de viagem, o Dudu vinha deitar a cabeça no meu ombro e dormia abraçado comigo. Aqui embaixo, o Dudu era o cara que se enfiava embaixo da coberta. Ele não era cachorro, ele se enfiava debaixo da coberta. Tinha que levantar a coberta para ele se enfiar lá embaixo. Era o gosto dele, eu não conhecia outro cachorro. Tem cachorro que gosta, tem cachorro que não gosta. Era um fanático da bola. Você tá vendo aí, ó, essa que ele tá deitadinho de bruços, tem 5 bolas, mas ele tá chorando porque a 6ª bola entrou embaixo do sofá.
E eu passei 11 anos com esse cachorro, praticamente de 4, pegando bola dele embaixo de móvel, embaixo de geladeira, embaixo de sofá, né? Começava a resmungar. A bola estava embaixo do sofá, sofrendo, né? O Dudu tinha uma intuição, ele parava na frente do armário e começava a chorar, e na frente do armário ele falava assim, o que você quer, criatura? Você abria a porta do armário e tinha uma bola ali dentro, né? Aliás, essa fotinha que ele tá todo animado aqui é a coisa mais engraçada do mundo, porque essa foto não fomos nós que fizemos, foi a vizinha. A vizinha deixou a porta do apartamento aberto, a nossa porta abriu porque a diarista estava lá, ele saiu do nosso apartamento e entrou no apartamento da vizinha. A vizinha fez aquela vozinha fofa com o cachorro, né? Tipo, oh, que bonitinho, quem é você? Qual é o seu nome? Ele olhou pra ela e falou assim, cara, ela gosta de mim. Ela vai com cara de cachorro. O Dudu fazia isso. E dava um estralo nele, você via que ele tinha tido uma ideia, ele voltou correndo pra casa, pegou uma bola, voltou, jogou a bola no sofá dele, no sofá da vizinha, e fez essa cara e ela tirou a foto, porque ela achou a coisa mais engraçada do mundo. Ele falou assim, cara, ela tá me dando trela, eu vou lá pegar uma bola pra ver se ela quer jogar. Entendi. A prioridade da vida dele era jogar bola. Bola, bola, bola. Né? Falei, trouxe uma bola pra você, não parece uma boa oportunidade? Agora, sei lá, uma pessoa que não é consciente da própria individualidade, talvez não reconhecesse no Dudu toda a individualidade que eu reconheci. Então a minha consciência, a consciência da minha individualidade, me levava para esse, isso eu aprendi com meu avô, com meu pai, que todo mundo da família Posati é cachorreiro, né? Minha tia Thelma conta que a cachorra dela, nos últimos meses de vida, eles deram uma afrouxada, ela comia salsicha. E falava que só comia salsicha sadia. Você comprava Serasa, ela não comia, né? Então é uma coisa engraçada demais, né? A tia Marcia fazia carne moída com arroz para a cachorrinha do meu avô, né? Que meu avô desencarnou antes. Essa é a família Posati, nós somos cachorreiros mesmo. Agora, a partir desta consciência de individualidade, de individualização, eu pude valorizar cada elemento da expressão da individualidade do Dudu. Percebe? Então, quanto maior a consciência da individualidade, mais a nossa consciência da individualidade afeta seres que estão começando a manifestar a sua individualidade, a sua individualização. Mais isso afeta. E isso é o processo evolutivo encadeado, onde quem sabe mais, onde quem individualizou mais, quem ascendeu mais em consciência, ajuda quem ascendeu menos. Ajuda quem ascendeu menos. Veja, quando o despertar de consciência acontece, no fundo o que nós passamos a viver é justamente uma maior consciência do nosso processo de individualização para melhor manifestação da consciência crística. Fez sentido para você? Quanto mais nós nos individualizamos, quanto mais nós sabemos quem somos, quanto mais eu me conheço, mais eu reconheço Deus em mim e mais eu o manifesto. E esta manifestação individualizada, personalizada, é o propósito. O que é o propósito? O que acontece? Quando nós vamos nesse caminho de individualização, e esse despertar acontece em nós, duas dores são clássicas desse processo. Veja aí em tela comigo. Primeiro, conflito. Segundo, a dor de não entender qual é o nosso propósito. Porque nós não atingimos ainda a suficiente maturidade de conhecimento sobre quem nós somos e o que nós devemos manifestar. Essas duas dores ficam latentes em nós depois do despertar. Primeiro é o conflito, porque a gente rompe com o passado, né? A gente rompe com o passado, mas o passado não sabe disso, né? Eu digo assim, as pessoas com quem você convive, né? E aqui nós vamos estudar um texto de Lucas que é ninguém é profeta na própria nação. Você vai ver que mesmo ali a galera que convivia com Jesus não reconheceu ele, quando ele realmente volta integrado com a consciência crística. Nesse processo de conflito, nós vamos ter sempre dois caminhos, que é o confronto ou o encontro. E a outra dor que nós passamos a ter é o propósito. Por quê? Porque a gente passa a aspirar um futuro diferente.
E a gente quer levar essa diferença para outros lugares, a gente quer fazer acontecer. E aqui nós vamos estudar o envio dos discípulos para o mundo, tá? Quando a gente começa nessa questão do propósito, pode acontecer duas coisas. Ou a gente foge, ou a gente realiza. Olha aí os caminhos da vida. Tudo isso a partir do despertar, né? Tudo isso a partir do despertar. Então vamos ver o primeiro, que é o conflito. Quem aqui não tem problema de relacionamento com a família, no trabalho, né? Você despertou, teu marido não te entende, tua mulher não te acompanha, as brisas que você está vivendo não faz sentido para ela, nem para ele, tá uma confusão, você quer entregar o coração para Jesus e eles não querem saber de você, e você tenta botar chá, fazer reiki e promessa pacheliana, você acende até vela para extraterrestre, nada, a pessoa continua ali, completamente envolvida com a ilusão do materialismo, com a tridimensionalidade, com coisas práticas, e você louco para dar uma surfada na brisa, louca para dar uma surfada na brisa e nada, né? E aí a gente começa conflito, né? Aí você quer chegar no almoço de domingo, quer falar para tua mãe, você não sabe o que me aconteceu, me apareceu um ser, eu estava meditando, eu tive um encontro com o espírito de luz. Tua mãe olha bem pra você e fala assim, você teve encontro com o espírito de luz? Desde quando espírito de porco tem encontro com o espírito de luz? Né? Eu te conheço, menina, tu deve estar de safadeza de novo. Percebe? Ora, seu Renato, seco, despertou a consciência. Era um cachaceiro até ontem mesmo. Que Maria despertou a consciência? Aí tá falando de Jesus, Chico Xavier, de extraterrestre. Até ontem mesmo tu tava aí, todo troncho, bêbado na porta. Percebe? Quem nunca viveu esses conflitos, né? Ou pior aí, né? Lá fora faz palestra de expansão de consciência. Para ligar para a mãe, para dar um oi, para ver se está viva. Isso não liga. Um dia eu vou morrer, vai sentir minha falta. Quem não viveu isso? Todos nós vivemos essa parte do conflito. E Jesus não foi diferente. Acompanha comigo aí o slide em tela. Ele foi a Nazara. Nazara é uma variação de Nazaré, tá? Ele foi a Nazara onde fora criado e, segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer leitura. Você vê que Jesus ia na igreja de sábado, né? Frequentava. Ele não precisava efetivamente, mas é aquela coisa do que é familiar às pessoas. Percebe? É familiar essa gente ir para a sinagoga, cultuar a Deus ali. Ele sabia que o templo de Deus é toda a criação. Ele sabia que Deus habitava em cada átomo, de cada molécula, de cada célula. Mas ele vai. É o costume, é familiar. Percebe? Aqui já começa o problema que nós temos quando nós despertamos, que a gente quer descer goela abaixo, uma nova perspectiva nas pessoas e acabar com tudo aquilo que é familiar para elas. Entende? Então, o que acontece? O problema do conflito não é um problema do seu despertar, do seu novo estágio de consciência. É um problema de você ser pentelha e pentelho. Então, você desperta, vira vegano. Aí não pode aparecer um pote de margarina em cima da mesa que você já começa o discurso. Aí vem para mas nós sempre comemos margarina nessa casa. O que essa menina aconteceu? Não pode a mãe falar que vai para a igreja, você começa a lembrar da Inquisição e de tudo que você percebe, você começa a bater de frente com tudo aquilo que é familiar para aquelas pessoas que estão naquele estágio de consciência. Primeira dica de Jesus para você, fofa. Ele frequentava a sinagoga de sábado. Porque ele era submisso à sinagoga? Porque ele estava submisso à religião? Não. Mas porque ele era uma pessoa agradável, amorosa e fraterna com criar aquelas pessoas.
Imagine se Jesus começa a arrumar treta, falando que ninguém tinha que ir na sinagoga, porque eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim, e o universo é quântico, e o multiverso é não sei o quê. Já tinha levado uma pedrada no primeiro ano de ministério, não ia ter durado 3, 4, 5 até chegar na cruz, não. Agora, isto é a fraternidade no processo evolutivo. Quem sabe mais cuida de quem sabe menos. O Dudu era lindo e maravilhoso, gente. Lindo e maravilhoso, mas eu nunca tentei convencer o Dudu a fazer xixi na privada. Porque tem coisa que aquele estágio de evolução, aquele estágio de individualização dá conta, e tem coisa que não dá. Tem coisa que vai levar um tempo. Percebe? Imagina eu começar a brigar com o Dudu porque ele não escova o dente toda noite. Ó, Dudu, você precisa escovar esse dente, um dia você vai ter placa, você vai acabar morrendo por causa disso. Não faz sentido, percebe? Mas nós queremos fazer a individualização desse goela abaixo nas pessoas que nos cercam quando não foi enfiado goela abaixo de cada um de nós. Nós chegamos no momento de manifestar aquele estágio de consciência. Primeira dica, tá? Aqui nas entrelinhas. Muito bem, vamos voltar lá para a sinagoga. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperar a visão, para restituir a liberdade dos oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é esse o filho de José? E ele, porém, disse: certamente me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Bom, interessante, né? Interessante. Vamos pegar uma chave, uma pequena chave de compreensão aqui dessa passagem. Você já entendeu. Você já entendeu, né? Já entendeu ou não entendeu? Entendeu. Claro que entendeu, Jandira! Claro que sabe do que eu tô falando. Você sabe do que eu tô falando, né? Não vou nem precisar explicar muito isso aqui, né? Mas assim, ó, veja aí comigo a primeira chave. Aliás, volta aqui comigo antes de eu te entregar essa chave de compreensão. Deixa eu te dizer uma coisa, só para te situar. Jesus volta já do exílio, tá? Nessa altura aqui, já foi iniciado lá no pirâmide, aquela coisa toda que nós vimos nas aulas passadas. Já foi batizado, tá bom? Já começou o ministério dele, saiu chamando os discípulos, saiu curando as pessoas, tá bom? E volta para a terra natal dele. Na terra natal dele, a turma já sabia que estava rolando, tinha fama. No entanto, você vê que mesmo a galera admirada e coisa e tal, eles voltam para aquilo que lhe é familiar. Por quê? Toda expansão de consciência, ela traz para nós uma compreensão, uma nova perspectiva, ela traz para nós algo novo. O novo assusta, porque é diferente. O novo assusta porque eu não sei dar nome. E se eu não sei dar nome, eu não domino. E se eu não domino, eu tenho medo. Então, o que é que eu faço diante do novo? Eu procuro coisas familiares para me apegar, que é a galera ali. Todo mundo estarrecido de ver Jesus o que ele estava falando, a fama, tudo que estavam contando sobre ele. De repente, no cagaço, qual que é a reação? Isso aí não é o Filho do Zé? Esse cara aí que tá falando, não é o filho do Zé que faz os blocos, fez aquela mesinha de canto pra você? Percebe? Volto pro familiar, porque peraí, essa coisa totalmente nova, totalmente diferente, tá fugindo do meu controle.
Então, gente, a gente tem que lembrar o seguinte. Veja a chave número 1. O despertar interior é interior. É simples assim, né? A identificação exterior ilude e confunde aqueles que não se realizaram interiormente. Volta lá para aquela imagem das tacinhas no lago. Imagina uma taça plenamente serena, refletindo plenamente a lua. A plena consciência crística manifestada numa tacinha daquela. E todas as outras assim, ó, sacudindo, efervescente. Com os problemas de casa, e com as coisas que tem que fazer, e a filha do outro que não sei o que, e o emprego, e o chefe que dobrou a meta. Os outros são tudo efervescente. E aí chega um cara e fala assim, eu estou refletindo a imagem da consciência cósmica. As outras assim, falam assim, imagem da consciência cósmica, mas ela matasse que nem nós? Percebe? Já volta pra cá. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de alcançar o que é o reflexo quando eu estou vivendo uma efervescência dentro de mim. Eu não tenho capacidade para alcançar o que é refletir plenamente a serenidade, a paz e o todo, quando eu estou envolvido com tudo e efervescendo com tudo. Então eu não vou alcançar o que essa pessoa está dizendo. Gente, identidade, lembra dessa fórmula que eu mostrei para vocês em Pescadores de Homem? Identidade mais pertencimento é igual a flow, é a nossa identidade que nos leva a redescobrir o nosso lugar. E a nossa identidade é construída a partir desse processo de despertar interior. Agora, gente, a ilusão ou aquilo que é familiar é muito mais forte nas pessoas que estão mais próximas de nós, muitas vezes. Às vezes, as pessoas que são os nossos companheiros, eles acompanham a nossa evolução e celebram a nossa evolução. E às vezes essas pessoas ficam com uma imagem nossa cristalizada do passado. Mas por que elas ficam com uma imagem cristalizada do passado? Uma imagem nossa cristalizada do passado? Porque elas estão cristalizadas do passado, criatura. Elas estão vivendo de passado. Elas estão cristalizadas no momento que já não existe. Porque tudo na vida é evolução, mas a mente consegue se cristalizar. Se a mente escolher se cristalizar, ela vai se cristalizar. E aí começa a dar treta, percebe? Então, qual que é a dica de Jesus? É hora de saber falar e é hora de saber calar. É hora de saber vazar também. Por quê? Porque ninguém pode descristalizar uma mente senão ela própria, tá? Quando ele falou que ele não ia realizar milagre nenhum em Nazaré, e realmente ele curou pouquíssimas pessoas, as pessoas da sinagoga ficaram loucas da vida, tá? Expulsaram ele da cidade, levaram ele até em cima da colina onde estava a cidade, né? Levaram ele da ponta da colina e eles queriam jogar ele de lá de cima. Jogar ele de lá de cima. E aí tem até uma passagem, veja aqui do lado comigo no slide, diz assim, ó, lá em Lucas mesmo, diz assim, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Cara, Lucas foi extremamente elegante no desfecho da conversa. Quer dizer, não adianta bater boca. Não adianta ficar com treta, com gente que não quer ouvir, gritando com gente que não quer escutar. Falando com pessoa que tá assim, ó. Você tá gastando tua voz, tá gastando tua energia. Uma hora essa pessoa vai despertar. Não há nada que você possa fazer para mover um ponto de vontade da pessoa se ela não quiser mover. Então, assim, ó, a cidade natal de Jesus, gente, que viu o pré-natal de Maria, que fizeram chá de bebê com Maria, levaram lembrancinha quando o menino nasceu, né? Viram o menino aprender a falar, aprender a andar, tirava sarro quando ele tinha dor de barriga, né? Ajudaram ele a aprender a ler, aprender a escrever, ia dormir na casa do coleguinha, fazia... Percebe? Este pessoal cristalizou aquela imagem desse ser humano, e quando este ser humano atinge o máximo da sua individualização, e nessa individualização ele passa a refletir perfeitamente a consciência crística, as pessoas estavam cristalizadas naquele passado. Elas não davam conta. O que ele fez?
Vambora. Não tem o que fazer. Percebe? Gente, se uma das maiores rejeições de Jesus foi na terra natal dele, por que você espera que aconteça algo diferente com você? Só para entender. Se Jesus não foi acolhido na cidade onde ele nasceu, por que você espera que a sua vida depois do despertar seja feita um comercial de margarina? Todos nós, tá? Eu também sou assim, todo mundo que eu conheço é assim. Quando a gente passa pela experiência do despertar, dessa expansão de consciência, a gente se vê no conflito, tá? A gente, primeiro, tem o desejo de romper com o paradigma. Então, não, isso não está certo, isso não funciona, e não sei mais o quê, não pode mais ter combustível fóssil, e tá tomando remédio, mas tem que procurar um tratamento espiritual, e não sei mais o quê. A gente quer viver de acordo com aquilo que faz sentido para nós, a partir do nosso despertar interior, né? A partir desse nosso novo processo de expansão de consciência. A gente quer romper com o paradigma. Só que não avisaram o paradigma que você despertou, entendeu? As outras pessoas continuam com as suas vidas interiores, com as suas vidas psíquicas do mesmo jeito. Por isso, gente, a gente precisa entender o seguinte: a experiência que acontece dentro, ela só pode ser compreendida pelo lado de dentro. Não adianta você querer enfiar na cabeça da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, do teu filho. Não adianta você querer enfiar a espiritualidade dentro da cabeça dele, enfiar a expansão de consciência dentro da cabeça dele. Porque a experiência que você vive do lado de dentro só pode ser compreendida do lado de dentro. Isso que eu acabei de falar, por exemplo. Quem já vive uma experiência interior de transformação está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Nossa, Juliano, isso cala fundo dentro de mim. Nossa, é verdade. Experiência que se vive do lado de dentro, só quem tem do lado de dentro vai entender. A pessoa está pegando exatamente o que eu estou falando. A pessoa que não tem essa experiência interior, ela está assim, nossa, mas esse cara tá brisando hoje, hein? Falou nada até agora. 50 minutos de aula eu não entendi nada. Esse cara era bom para dar aula, mas hoje não tá mais não. Eu não sei o que aconteceu com ele não, viu? Ele deve tá esquisito. Ele tá ficando aí com as conversas esquisitas que eu não entendo. Mas não vai alcançar. E você acha que eu vou discutir? Você acha que eu vou ficar incomodado que essa pessoa vai? Porque aí o que acontece? Quando a gente entende que a experiência que acontece do lado de dentro só pode ser entendida do lado de dentro, então cada um vai viver a sua, entender a sua no tempo certo, você percebe que esse conflito que é natural, uns vão te entender, outros não vão te entender, esse conflito é natural. Você tem duas opções, você pode partir para o confronto ou pode partir para o encontro. Pode partir para o encontro. Ou seja, você pode ficar fazendo birra, tentando enfiar na cabeça da pessoa, ou você pode alcançar essa pessoa naquilo que ela dá conta, que é aquilo que Jesus fez. Ele foi lá e curou quem tinha condição de ser curado. Então você vai tratar com as pessoas aquilo que elas têm condições de tratar com você. Mas não vai virar um testemunho de Jeová da Nova Terra, percebe? Que vai ficar batendo, né, de porta em porta tentando convencer as pessoas. Não vai, isso não vai dar certo. Ninguém é profeta na própria nação. Veja o que Yogananda fala, que eu acho muito sensato. Um poste de luz ilumina a rua em todas as direções, exceto diretamente sobre a sua base, onde se projeta uma sombra. De modo similar, um profeta iluminado por Deus lança luz em todos e é amplamente reconhecido, com a frequente exceção das pessoas que lhe são próximas e que mantêm com ele um relacionamento familiar ou social, mas não devocional. A ênfase excessiva e míope no aspecto humano de um relacionamento cega as pessoas e não lhes permite ver a grandeza espiritual de um personagem divino. Quem vive em meio à grandeza panorâmica das imponentes montanhas do Himalaia pouco aprecia a inspiradora paisagem porque sua atenção está na vida doméstica. As pessoas ficam tão acostumadas ao extraordinário lugar em que vivem que o consideram nada de especial.
Mas para os visitantes que vêm de terras longínquas, com uma atitude mental entusiasta e a majestosa vastidão dos elevados picos, é uma experiência deslumbrante. Eu vou dizer para você uma coisa. Ao invés de você ficar se chocando em confrontos com as pessoas que estão mais próximas de você e que às vezes não tem ainda condição de entender o que você está vivendo, vá ao encontro de quem tem condição. Vá ao encontro das pessoas da sua vibe. Vai pra festa estranha com gente esquisita. É o que eu falo, entendeu? Por isso que eu bato o pé. Entra no Katsu do site do Círculo, faz a sua conta, vai fazer amiguinho dentro da escola. Porque você vai sair dessa sensação de estar sozinho, vai participar dos nossos encontros, vai participar das nossas aulas, do nosso processo de mentoria, onde você vai encontrar outras pessoas, você vai ver que você não é tão esquisita assim. Existe uma festa estranha com gente esquisita. Você tem um lugar ali. Então vai ao encontro. Se você quer sentido, vai ao encontro do sentido. Se você quer viver um encontro com as pessoas que te cercam, encontre aquilo que elas têm condição de encontrar com você. Viva por aquilo que os une, não por aquilo que os separa. Viva por aquilo que vocês têm de parecido, não por aquilo que vocês têm de diferente, porque é o que a pessoa dá conta naquele momento. Entende? É o que a pessoa dá conta naquele momento. Tá bom? Muito bem. Superamos a fase dos conflitos. Ninguém é profeta na própria nação. Mas e aí? Propósito, a palavra da moda. Quais são os conselhos de Jesus para quem quer viver o seu propósito? Como é que você descobre qual é o seu propósito? Como é que você vive o seu propósito? Bom, primeiro, gente, o que é viver com propósito? O que é viver com propósito? O que é seguir o seu caminho, né? Como fala ali em Lucas. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguiu o seu caminho. O que é seguir o seu caminho? Como é que você encontra o seu caminho? Viver com propósito tem a ver com os três sentidos da palavra sentido. Nós, quando despertamos, passamos a buscar aquilo que faz sentido para nós, né? Mas esse sentido, essa palavra sentido, ela tem 3 sentidos ocultos dentro dela. Primeiro sentido é o sentido da direção. Segundo sentido é significado. E terceiro sentido é intuição. Primeiro sentido, direção, é a liberdade potencial que se manifesta num ato de escolha. É por aqui que eu vou. Isto faz sentido para mim, percebe? Ó? É por aqui que eu vou. Ou seja, eu tenho dentro de mim, enquanto eu ainda estou adormecido, uma liberdade que é em potencial. Porque eu vou vivendo segundo hábitos, segundo vícios, segundo a moda, segundo o que outros falam para mim. Quando eu desperto e passo a olhar para mim, eu descubro que existe uma liberdade potencial em mim, eu posso escolher, né? Então essa potência, esse potencial, ele vira ato quando eu escolho. Não, esse é o caminho, isso é que eu quero. Eu vou seguir por aqui, porque isso aqui tem sentido para mim, ou seja, é uma direção. Essa direção, ela está permeada ou ela é reconhecida a partir do segundo sentido da palavra sentido, que é o sentido de significado. Então, não basta apenas que eu veja o caminho que eu quero ir. Eu preciso reconhecer significado nele, ou seja, conceitos e valores pelos quais eu vivo e que definem quem eu sou. Cara, eu quero viver por amor, eu quero viver com integridade, eu quero viver com justiça, eu quero viver pela fraternidade. São valores que definem a pauta das minhas atitudes, das atitudes e das ações que eu vou tomar no caminho que eu escolher. Eu não quero viver de burnout em burnout. Eu não quero viver estressado. Eu não quero viver deprimido. Eu não quero viver ansioso. Percebe? Eu não quero não são esses valores. Eu não quero viver competitividade.
agressividade, eu não quero viver capitalismo selvagem, eu não quero viver essa disputa sem sentido, eu não quero viver a ostentação, o ego, o status, eu não quero viver o tilintar das taças, percebe? Eu não quero viver essa coisa glamurosa, falsa, onde todo mundo se droga nos bastidores, eu não quero viver isso. Eu quero viver uma coisa de verdade, eu quero viver valor de verdade. Eu não quero só fazer pose para inglês ver, percebe? Aquilo que tem significado para você. E o terceiro sentido da palavra sentido, que permeia os outros dois, a direção e o significado, é o sentido da intuição. Esse estado de saber interior que afeta a experiência exterior. É aquilo que, intuição é aquilo que eu sinto aqui. Entende? É o meu sentir. É aquilo que fala dentro de mim, é a voz que fala dentro de mim. É a experiência que eu vivo dentro de mim, na verdadeira realidade real, e que vai afetar positivamente aquilo que eu vou viver em termos de direção e de significado. Quando eu penso no sentido dos sentidos, o sentido dos sentidos é aqui, é a intuição. É a experiência que eu vivo dentro, porque ela afeta a direção que eu escolho e o significado que eu construo. Diante disso, vamos pegar aqui quando Jesus manda os discípulos para fazer o trabalho. Porque quem quer viver com propósito quer botar a mão na massa. Então, quais são as dicas que Jesus dá para quem quer botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, fazer o novo tempo acontecer, a nova era acontecer, a nova terra acontecer? Para quem quer botar a mão na massa, quais foram as dicas que ele deu? Então, vamos ler aqui comigo. Eu estou puxando agora da King James, tá? Essa versão aqui. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como mestre e ao servo como senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E o que vos digo em trevas, dizei-o na luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados, estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão ao homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E a nora contra a sua sogra, hein? E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Quem vos recebe, a mim me recebe, quem me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Gente, Nossa Senhora, né? Era mais fácil que tivesse anotado, hein, Posati? Ai, como é que faz esse negócio aí, Posati? Que falatório? Não entendi metade. Calma, filha. Como eu já falei para vocês, é o seguinte. Os apóstolos, os evangelistas, às vezes aproveitavam as cenas para embutir tudo que Jesus já tinha ensinado da vida. Mas Jesus ficou anos falar com o cara, né? Você pegar um evangelho assim, bem lido, em 40 minutos você lê o evangelho inteiro, né? Então são anos condensados ali em 40 minutos de leitura, percebe? Então assim, não é que Jesus disparou feito uma metralhadora de dar essas instruções, né? Com o PowerPoint dele aqui com 78 slides de instruções. Não, está condensado. Agora, aqui tem muitos conselhos práticos, tá? E eu vou passar com algumas chaves para que você compreenda cada um deles diante da sua busca do propósito, beleza? Que aí eu acho que vai ser bem útil para você. Então, pega o papel e caneta, senta que lá vem a história, elas chegam as dicas do Senhor! Vamos lá, vamos voltar lá no começo do texto. É ovelha, lobo, serpente, pomba. Como é que é essa história, Posati? Bom, aqui é muito simples. Bom, serpente, o símbolo da sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria, viu? É a sabedoria interior. E a pomba, símbolo da serenidade. Mas essa sabedoria interior, ela vem com a elevação das nossas energias, da energia Ida e Pingala, tá bom? Até o nosso terceiro olho. Lembra que eu mostrei naquela aula do terceiro olho, símbolo da pomba como símbolo da visão espiritual? O que acontece? A verdadeira sabedoria e a verdadeira serenidade, você vê aqui na figura ao lado, representações bem simbólicas desses fluxos de energia, que é a Ida, a Pingala e a Sushumna, que é esse eixo aqui da nossa energia. Esse cruzar dessas duas forças que passam pelo nosso ser é o que faz a movimentação dos chakras, tá? Por isso que eles têm aquele formatinho de roda-moinhos, né? Porque essas forças estão constantemente aqui, ó, uma sobe e a outra desce, coisa e tal. No processo de meditação, no processo de espiritualização, você vai elevar essas energias e concentrá-la aqui, no seu chakra do terceiro olho. Ou seja, abrindo a visão espiritual, que aí você vê ali nessa figura ao lado, até colocaram umas asas ali no querubim e tal, né? Então o que acontece? A verdadeira sabedoria, que é esse conhecimento que acontece dentro de nós, vai nos abrir essa visão espiritual, essa visão transcendental que está para muito além da realidade física onde nós vivemos. Então, só assim nós podemos ser como ovelhas no meio de lobos, percebe? Porque nós vamos nos chocar com o belicismo, com o atrito, com a treta da matéria. Mas quando eu tenho essa sabedoria interior e essa serenidade interior, eu sei que a ovelha, o lobo, a serpente, a pomba, a treta toda, né? Galinha, periquito, papagaio, todo mundo é água do mesmo lago, todo mundo é energia do mesmo lago. Tem os que já despertaram, tem os que não despertaram, então eu mantenho serenidade. Eu sei onde focar a minha energia, eu não vou dar de frente. Percebe? Eu não vou dar de frente. Então o primeiro ponto aqui é, para você que despertou e está nessa busca frenética do conhecimento, espiritualista bêbado, tretando com todo mundo da tua casa, cala a boquinha e vai meditar. Cala a boquinha, entra no seu quarto, olha para dentro de você. Perceba que você não nasceu sabendo, você não nasceu evoluído, você não nasceu mantrando mantra Om. Cala a boquinha, medita e veja o que cabe em cada coisa. Sabedoria e serenidade. Bom? Segunda dica interessante, ó, tá? O Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. A terceira chave é o quê? A verdadeira sabedoria vem da energia cósmica que está em nós. Veja, na hora da treta, ou na hora que você desperta, geralmente a gente começa a ter discussões mentais com as pessoas, né? E aí nessas discussões mentais a gente começa a argumentar, a gente já constrói uma lista de coisa, a gente já está brigando com a pessoa na nossa cabeça. Está brigando com ela ali.
preocupado com o que vai dizer, como vai argumentar e como vai dizer, porque na verdade a senhora vai ver, porque olha aqui, tá aqui esse estudo científico, olha aqui, você tem que assistir esse vídeo do Posat, que você vai entender, e já bota todos os argumentos ali, né? Aí o que acontece? Putz, chega na hora, você já tá no mesmo nível vibratório de vibração, de porrada, tiro, bomba, porrada, não vai rolar, tá? Não vai rolar, não tem argumento que você construa para convencer outra pessoa se ela não quiser ser convencida. Então, lembra o seguinte, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro argumento, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira experiência interior acontece interior. Então é aqui, tá? Usa essa sintonia, essa vibração, a sintonia com a vibração cósmica do espírito, não é? E esquece, cara, teu ego, tuas limitações, o que você acha que tem que ser, os teus conselhos. Porque se seguisse o meu conselho, essa menina tomava jeito. Esquece teus conselhos, quem é você? Esquece, eu sou mãe dela, eu que pus ela no mundo, pois nada. Pois nada, quem pôs ela no mundo foi Deus, quem vai tirar ela do mundo é Deus, é a mesma energia, filha, você foi o canal. Mas para de achar, para com isso, para de querer exercer domínio sobre a vida das outras pessoas. Porque ele é o meu marido. É uma possessividade que nós temos com as outras pessoas, que essa possessividade é uma pretensa projeção do nosso ego e do nosso jeito de ser sobre as pessoas. Cara, para de brigar tanto. A nossa posse é tão grande que a gente fala assim, o meu ex-marido. Eu não consigo entender isso, mas se é ex-marido, como é que continua sendo o seu? O meu ex-marido. Não dá pra entender uma coisa dessa. O meu ex-namorado. Não, ele é seu, mas é ex? Como que é seu? Tudo é isso. O meu filho. Porque eu sou o pai dele, meu filho. Seu nada, filho. Passou por você só. Passou por você. Né? Todo mundo é de Deus, não tem isso não, tá bom? O Espírito fala em nós, gente. O Espírito fala em nós. Isso é muito importante a gente entender. Que quando a gente está com um estado de serenidade, a nossa aguinha lá no nosso copinho fica calma, a gente reflete melhor a lua. Quando eu fico calmo, sereno, eu me volto para dentro de mim para acalmar a água aqui. Enquanto eu fico discutindo na minha cabeça, eu estou fazendo assim na água. Quando eu serenizo, essa água reflete. Direto, natural, tá? E olha, vale a pena confiar nessa intuição, tá? O Yogananda diz assim, ó, a razão baseia-se na experiência sensorial e é por ela limitada. Se a experiência sensorial é interpretada de modo incorreto, a conclusão também resulta equivocada. Uma pessoa vê uma nuvem de pó levantada pelo vento numa colina distante e pode pensar que a colina esteja em chamas e emanando uma nuvem de fumaça. O raciocínio depende dos sentidos, que é resultante da observação imediata ou da memória condicionada por repetidas experiências do passado. Pode errar se a observação ou a experiência sensorial é imperfeita ou incompleta. Então aqui o Yogananda está dizendo que aquele sentido do sentir da intuição, em verdade, é a porta mais confiável, porque todo o resto resulta de observação. Não que a observação não tenha o seu valor, ela tem muito o seu valor. Mas vai chegar a determinados momentos que a gente tem que avançar. A gente tem que seguir esse sentir do nosso coração e tem que ir de leve. Percebe? Terceiro ponto aqui, ó. Quando vos perseguirdes, pois, nesta cidade, fugi para outra. Então qual que é a chave de compreensão aqui? Sabedoria da água na gestão dos conflitos, entende? O conflito, ele é inerente à vida como o atrito é inerente ao movimento. Toda vez que você faz um movimento, é da lei da física isso. Você faz um movimento, você está gerando atrito. Se você fizer assim, ó, você está gerando atrito e o atrito está gerando calor na tua mão. Que é o meu estado. Vou ficar aqui mais um pouquinho, né? Eu estou gerando. Então, isso aqui é natural. Então, da mesma forma que o atrito é natural ao movimento, o conflito é natural à vida. Ponto. Tá bom? Agora, eu posso acolher esse conflito, tá bom? Acolher esse conflito e contornar o confronto. Eu posso contornar o confronto e gerar encontro. Como é que eu contorno um confronto e gero um encontro?
Como é que eu vivo a sabedoria da água neste momento? Veja bem, a água vem, tem ali uma pedra no caminho, ela está escorrendo. Ela vai bater na pedra. O que ela vai bater na pedra? Imediatamente a água começa a perceber o quê? A forma da pedra. Reconhece a sua individualidade, a tua forma, a sua limitação. E quando você conhecer esta forma, conhecer o outro, reconhecer o outro, valorizar, respeitar, honrar esta forma, você acha o contorno e segue em frente. Segue em frente. Percebe? Segue em frente. É boa e velha, quer ser feliz ou ter razão, né? Quinto ponto muito importante, que não está nem nesse texto que eu citei para vocês, mas eu achei interessante a gente trazer aqui, tá? Em Mateus, ele coloca um conselho adicional para os discípulos. Ele fala assim, de graça recebeste, de graça deveis dar. Eu encontro um monte de gente bem mala que fica me citando essas coisas porque a gente cobra mensalidade nos cursos da escola, a gente cobra para fazer congresso, cobra sessão de mentorias, porque a gente cobra pelo nosso trabalho, né? E aí a pessoa vem e fala assim, de graça recebeste, de graça deveis dar, blá, 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 blá. Que eu acho uma coisa muito interessante, porque no mesmo texto, tá? Em momentos diferentes, no mesmo texto que diz, de graça recebestes, de graça deveis dar, Mateus diz assim, porque digno é o operário do seu alimento. E Lucas vai dizer, digno é o obreiro do seu salário. Jesus manda e fala, cara, tudo que vocês receberam de mim, deem de graça. Vai lá, sai esparramando. Mas o que oferecerem para vocês naquelas cidades, o que tiver para comer, vocês comam, viu? Na casa que for legal, vocês durmam. Na casa que tiver comida, vocês comam. Onde te oferecer, come, usufrua. Porque o obreiro é digno do seu salário. Putz, parece um contraste, né? Num outro trecho ainda de Lucas, vai dizer que além dos apóstolos homens, isso eu achei muito interessante, dos tais apóstolos homens ali que chamam mais atenção, tinham as mulheres que o seguiam, né? Tinham as mulheres que o seguiam. E as mulheres que o seguiam, Lucas fala assim, que elas o serviam com os seus bens. Então a mulherada era endinheirada, a mulherada que seguia Jesus. Era endinheirada. E os homens eram todos uns pobres. Percebe? Ai, mas então não tinha um apóstolo. Ai, Maria Madalena. Cara, nós vamos chegar nesses pontos, né? Mas quando ele escolhe 12, gente, não é um boletim de ocorrência. Então 12 aqui, ele tem um peso muito mais simbólico, um caráter muito mais simbólico do que qualquer coisa. Pode ser que fosse 15, 17, 19, mas por que eles registram 12? Porque 12 é 3 vezes 4, 3 é o número do espírito, 4 é o número da matéria, então é o espírito que domina a matéria. É a função desses 12, é mostrar a soberania do espírito sobre a matéria. Por isso ele envia esses 12 para curar, para expulsar demônio, para ser uma continuidade da autoridade espiritual dele. Ele junta da terra isso para expressar. Então tem toda uma simbologia ali que a gente fica, é só 12, mas e Maria Madalena, não era apóstola? Claro que Maria Madalena era apóstola, caceta. Ela foi a primeira que viu ele ressuscitando. Ela era completamente iniciada. Ela vai fazer o trabalho dela depois também, assim como Maria, mãe dele. Você vai falar que ela não é uma apóstola? Ela é uma baita de uma apóstola, ela é a apóstola dos apóstolos. Ela está no cenáculo no Pentecostes. Está todo mundo ali. Então, assim, não tem, né? Lembra sempre que o Novo Testamento foi escrito por orientais. O oriental ele tem uma coisa simbólica, com número, com cor, com forma, com elementos. Então não pode pegar o pé da letra, tá? Mas eu achei interessante esse registro de Lucas. Serviam com o próprio bem. E aí a gente só entende isso com essa chave aqui, ó. O dinheiro é uma energia, ele é energia fruto do condensamento de um tempo de vida empregado para gerar movimento. O que é o dinheiro? O dinheiro é o tempo de vida que gerou algum movimento e que foi condensado numa forma representativa, numa cédula, numa moeda, num valor. Foi condensado, tá? Então ele é um meio
para a manifestação da vida e não o objetivo da vida em si. E aí é que está o ponto. Por quê? Se dinheiro é tempo de vida que gera movimento no espaço, tá? Um tempo de vida que gera movimento no espaço. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu pego o terreno aqui do lado de casa e vou construir uma casa, tá? Eu não tenho dinheiro, então eu vou usar o meu tempo de vida para juntar o material, trazer o material para cá, cavar os buracos, levantar as paredes e fazer a casa. Eu vou usar o meu tempo de vida. Quanto tempo vai demorar para eu fazer isso? Sei lá, 20 anos da minha vida para construir uma casa, né? Vai pelo menos aí, sei lá, uns 5, 10 anos, talvez. Imagina. Então eu vou ter que reunir tudo, eu vou ter que fazer tudo, eu vou ter que fazer cada tijolo, eu vou ter que fazer cada coisa, né? Vai 10 anos para fazer minha casa e eu só vou fazer isso, não vou fazer mais nada. Eu vou trabalhar todo dia nisso até terminar minha casa. Percebe? É tempo de vida que gera um movimento no espaço. Agora, se eu tenho dinheiro, ou seja, eu pego todo esse tempo de vida que gera movimento no espaço e eu boto ele na forma de grana, eu pego essa grana, uma grana boa, e eu contrato 10 pessoas. E eu compro material pronto, ou seja, eu compro tempo de vida de outras pessoas que já produziram os tijolos, já produziram o cimento, já produziram a coisa. Eu pego 10 pessoas e eu pago pelo tempo de vida dela para que todas elas construam e a casa ficar pronta em 6 meses. Dinheiro é tempo de vida. Quando você olha para uma grande organização que tem muita grana, o que ela tem nas mãos é a possibilidade de envolver o tempo de vida de muita gente para fazer movimentos e construções no espaço. Então, uma coisa é o Círculo Escola querer fazer uma ação para ensinar empreendedorismo em comunidades vulneráveis. Nós temos um tempo de vida destinado a gerar movimento no espaço relativamente limitado. Percebe? Agora, outra coisa é a Fundação Rockefeller fazer isso. Ela vai contratar 500 Julianos Posati para fazer uma ação de impacto em todas as comunidades vulneráveis do estado de São Paulo simultaneamente. Então, o dinheiro é uma energia condensada de um tempo de vida gerado para gerar... um tempo de vida empregado para gerar movimento no espaço. Logo, ele é um meio para a vida, ele não é o objetivo da vida, ou seja, é o que eu falo no círculo. Nós somos uma empresa privada de expressão espiritual, ou seja, nós temos meios lucrativos para fins transformadores. A finalidade da nossa empresa não é o lucro, a finalidade da nossa empresa é a transformação. O dinheiro é o meio. Se o dinheiro é o meio, gente, você percebe que aí começa a fazer sentido, porque a transformação, que é o verdadeiro objetivo, eu recebi de graça. A transformação que eu vivo, que é fruto do conhecimento, movimento, que acontecem dentro de mim, eu acessei de graça. Eu acessei de graça. Agora, o meio pelo qual eu cheguei a essa transformação foram meios que custaram. Então, cada obreiro, cada trabalhador foi digno do seu salário nesse meio. Porque se eu cheguei a essa transformação através de um livro, eu precisei pagar pelo livro. A transformação que o livro entrega não está no preço da impressão das páginas. Percebe? Da mesma maneira, quando o Círculo cobra o ingresso para o congresso, a matrícula para você fazer um curso de exoconsciência, nós não estamos cobrando de você a transformação, a experiência espiritual, as coisas que você vai viver, até porque isso não é entregável. Eu não posso garantir para você que você vai ter uma transformação de vida, que você vai ser curado, eu não posso garantir para você que você vai ter acesso espiritual, porque isso eu recebi de graça e você vai acessar de graça se você quiser. Agora o trabalhador é digno do seu salário, né? Tem que pagar o Guilherme para fazer essas graças aqui que vocês estão vendo no vídeo, que fica tudo bonito, fofo. Você tem que comprar gravador, você tem que comprar buzina para acordar você, tem que comprar computador para poder fazer os slides da aula, porque senão não tem como dar aula. Você tem que comprar uns livrinhos, tipo o livrinho do professor Evaldo aqui, ó, os livrinhos para você estudar. Tudo você tem que pagar. Então o trabalhador é digno do seu salário. Percebe? O trabalhador é digno do seu salário.
Então é muito interessante isso, porque quando Lucas coloca assim que algumas mulheres que o acompanhavam o serviam com os seus bens, é porque elas entenderam que o dinheiro era meio para a vida, não era a finalidade da vida. É o meio da vida. Quando nós entendemos isso, a gente para de ser pentelho no canal dos outros, viu? Para de ser pentelho no canal dos outros. Os cabelos das vossas cabeças estão contados, ou seja, não existe acaso, não existe coincidência no universo, gente. Tudo está exatamente onde deveria estar. E o encadeamento do universo é justo e perfeito. Se eu não encontro sentido no efeito, é porque eu desconheço a causa. É simples assim. Simples assim, gente. Tudo está no seu lugar. Isso não é uma coisa para a gente virar comodista e se acomodar, mas é simplesmente para que a gente... Se a gente também ficar repetindo isso feito umas matracas, não faz sentido. Só faz sentido quando você realmente encontra essa verdade dentro de você. Cara, tudo está no seu devido lugar. Eu vivo no universo de causas e efeitos. Se eu estou vendo um efeito que eu não compreendo, é porque eu ainda desconheço a causa. Então eu preciso voltar para dentro de mim, acessar pela minha intuição o conhecimento das causas, para poder entender em que tipo de nova causa eu vou transformar aquele efeito para reverter a situação que eu estou vendo. Tem aqui uma última citação que eu quero dizer para vocês que é tão linda, né? Porque os apóstolos saem, é escuro, pregam o evangelho, expulsa demônio, é uma coisa maravilhosa, eles voltam todos animadíssimos, né? E o Yogananda vai dizer assim, ó: ao prestar serviços semelhantes aos do seu mestre, os discípulos comprovaram serem muito mais do que o produto de uma escola teológica. Eles de fato viviam a verdade. Com isso, pelo exemplo espiritual das suas ações, prestaram grande serviço aos homens ao curar o corpo das enfermidades físicas e mentais e a alma do mal da ignorância. É lindo isso, né? Lindo isso. E a última chave, gente, que é justamente quem achar a sua vida perdê-la-á e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á, é que ganhar ou perder é muito relativo diante da consciência integrada do todo. Para além de toda a ilusão, os 3 sentidos da palavra sentido é o que manifestam o propósito em nós. Uma vez eu atendi uma senhora numa mentoria e ela me disse assim: eu trabalhava no mundo corporativo, ganhava um bom salário e tal, mas eu decidi sair e eu escolhi ganhar menos para ter tempo de qualidade de vida para estudar e conviver com a minha família. Eu falei: então você não ganha menos. Você não ganha menos. Você ganha a mesma coisa. A diferença é que você, a partir do estado de consciência, você tomou uma decisão e fez uma escolha de que uma parte do seu salário vai vir como dinheiro na sua conta e a outra parte do seu salário vai vir como tempo de vida de qualidade, onde você pode estudar e conviver com os seus. Mas você continua ganhando a mesma coisa. Não se iluda. Ganhar ou perder, gente, tem muito a ver com o estado de integração da nossa consciência com o todo. Quando eu estou num patamar acima, talvez os outros olhem e falem assim: nossa, ele está perdendo, mas na verdade eu estou ganhando. Quando eu trabalhava no corporativo antes de montar o círculo, meu preço médio era $100 por hora, trabalhando de cueca na minha casa. Hoje eu não ganho $100 por hora, ganho bem menos que isso. Então talvez as pessoas podem olhar e falar: nossa, você perdeu, hein? Desperdiçou seu potencial, onde você podia estar hoje? Do ponto de vista material, talvez eu pudesse estar com muito mais coisas do que onde eu estou hoje. Mas do ponto de vista de consciência, de compreensão do ser humano e de felicidade interior, eu ganho muito mais hoje. Percebe? Porque eu estava muito bem, ganhando uma grana boa, tinha pago já todas as minhas dívidas do passado, ganhando uma grana boa, porque empreendedor é assim, né? Se lasca na primeira partida. Estava ganhando uma grana muito boa. Até que um dia eu colapsei tomando vinho, tipo assim. Porque tinha um vazio dentro de mim gigante, um vazio interior gigante. Eu estava na minha fase lá de ateísmo que eu contei para vocês. E, gente, todos nós que cruzamos com o caminho de Yeshua, pelo reflexo perfeito que ele é, como consciência crística, pelo reflexo perfeito que ele é do todo,
a gente acessa um nível de amor e um nível de preenchimento interior que não tem igual. Não tem igual na vida, não tem. Você pode procurar em qualquer coisa. Pode ser com mulher, com homem, com relacionamentos, com riqueza, com status, com poder, com desempenho profissional, pode ser um monte de coisa. Não preenche. E o que eu vivia, hoje eu olho para trás, o que eu vivia era uma imensa crise de abstinência da comunhão que eu já tinha experimentado com o amor do Pai de todas as coisas. Paps, eu chamo ele de Paps, ou de Day. Esse amor que nos habita, esse amor que é todo em nós, esse amor que é a matéria que constitui o nosso ser, é a água do lago onde se reflete a perfeita imagem do todo. É a água que nos preenche interiormente, que mata a nossa sede, que nos batiza, que nos transforma, que transforma a nossa consciência. Esta água interior era a ausência, era a abstinência dessa água que eu procurava. Então, enquanto eu não me encontrei dentro de mim, e me encontrando dentro de mim, me encontrei com o todo, descobrindo na minha individualidade a individuação do infinito, perfeitamente refletido no finito. Enquanto eu não vivi essa experiência, eu não reencontrei o meu lugar. Então, de longe, alguns podem dizer que desperdício. Mas para aqueles que pensam que eu desperdicei a minha vida, hoje eu tenho certeza que na verdade eu a encontrei. Porque eu encontrei ela dentro e não fora. Próxima aula será a nossa sessão de perguntas e respostas. Preparem-se, que vai ser muito bom continuar e se aprofundar com vocês. Tchau, sempre avante, que questa é uma coisa bem importante. Novo tempo, nova consciência, nova era de Aquários. Novo mundo, novas tecnologias, um novo jeito de ser humano, nova terra. A consciência que nos desperta é também a bandeira que nos une. O espírito que nos move é o novo, onde todos podem ser quem são e pertencer à grande ciranda da colaboração. As nossas diferenças nos completam e juntos partimos para construir sentido e significado segundo a grande voz que fala no nosso coração.